A paz do Senhor, eu sou o pastor Doaldo Belém e estarei juntamente com o pastor Paulo comentando as lições da revista da Escola Dominical do primeiro trimestre de 2023. A lição de número 3 traz como título Particularidade do servo. Estamos nesse trimestre estudando especificamente acerca do Evangelho de Marcos, e o Evangelho de Marcos tem como específico trabalhar Jesus enquanto servo. Lembrando que Mateus trabalha Jesus como o rei por excelência, Lucas trabalha Jesus como homem perfeito e João trabalha Jesus como aquele que é homem e Deus ao mesmo tempo. Aqui na introdução, serão enfatizados dois aspectos da identidade de Jesus como servo no Evangelho de Marcos: autoridade e compaixão. São as duas características que serão trabalhadas nesta lição. No primeiro tópico, a identidade do servo. Subtópico 1.1. Muitos não conheciam a identidade do servo. Isso fica patente na pergunta de Jesus, no capítulo 8, versículo 27. Que dizem os homens que sou eu? No versículo 29, Pedro responde pelo grupo de discípulos: Tu és o Cristo. Lembrando que a palavra Cristo é uma palavra grega que corresponde ao hebraico Mashiach, que deu em português a palavra Messias, e todos significando ungido. Portanto, o Evangelho de Marcos, ele trabalha essa identidade de Jesus como o Messias, que também é servo. E para diferenciar do Evangelho de Mateus, lembrar que Mateus salienta Jesus, sim, como Messias, mas como Messias rei, que veio cumprir as promessas do Antigo Testamento. Já aqui no Evangelho de Marcos, Jesus é o Messias, que não é restrito apenas aos judeus, e é trabalhado o Messias como servo. Afigura-se que o Evangelho de Marcos nos apresenta a identidade de Cristo, Filho de Deus e servo obediente. O servo obediente está em consonância com o livro do profeta Isaías, especialmente dos capítulos 40 ao 55, que muitos estudiosos chamam de Deutero-Isaías, no qual a temática do servo também é proeminente. Isso é importante. O Evangelho de Marcos trabalha Jesus como servo e, mais especificamente, esse servo obediente que já é mostrado em Isaías. Por isso que o Evangelho de Marcos também trabalha muito, cita muito o livro do profeta Isaías. Subtópico 1.2. O servo conhecido progressivamente. No capítulo 6, do versículo 1 ao 6, as perguntas de quem de fato era Jesus se graduam. Eles vão perguntando de onde vem toda essa sabedoria, de onde vem toda a sua autoridade. E aí no versículo 3 eles fazem uma pergunta que ela mostra um desdém por Jesus. Não é este o carpinteiro? É interessante que a passagem paralela, lá em Mateus, no capítulo 13, fala de Jesus como filho do carpinteiro, ou seja, salientando que José era o carpinteiro. Mas aqui mostra que o próprio Jesus, ele herdou a profissão do pai e ele também era carpinteiro. E aí esse desdém fica ainda mais evidente aqui no Evangelho de Marcos. Mas essa graduação, esse conhecimento progressivo está de acordo com aquela temática que muitos estudiosos chamam de mistério messiânico, o qual vai não crescendo em todo o Evangelho de Marcos. Embora alguns estudiosos hoje não utilizem exatamente o termo mistério messiânico, o que seria esse mistério messiânico para muitos estudiosos? O fato de que o conhecimento de Jesus como Messias, ele vai sendo progressivamente revelado. É um mistério. Lembrando que a palavra mistério, no Novo Testamento,
é algo que estava outrora oculto e agora é revelado para os seus. E essa revelação está relacionada a uma compreensão adequada da missão messiânica de Jesus. 1.3. Andar com o servo nos faz conhecê-lo. Apesar de andarem com Jesus, os discípulos precisaram ser esclarecidos. Não poderiam confundir a missão do Messias com a de João Batista, de Elias ou de algum outro profeta. Ou seja, se Jesus veio como Messias, Messias não exclusivo dos judeus, mas também para os gentios. Mas uma vez que ele vem como Messias, ele precisa estar de acordo com tudo aquilo que o Antigo Testamento nos relata. E havia expectativa no meio do povo de que Jesus poderia ser o próprio João Batista, poderia ser Elias, havia toda uma expectativa de que Elias retornaria, ou algum outro profeta. E aqui Jesus está procurando, mostrar que ele não é nenhum desses. Jesus, ele é único, não pode ser confundido com nenhum dos grandes profetas, nem mesmo com João Batista, que foi apenas o precursor imediato, o último na linhagem dos profetas. Observe que na passagem paralela em Mateus 16, 14, acrescenta-se Jeremias, o qual volta a ser importante em Mateus 27, 9, onde se amalgama 3 passagens. Jeremias 18, do 1 ao 4, na temática do oleiro, capítulo 32, versículo 6 ao 9, que fala da venda e compra de um campo, e Zacarias 11, 13, que trabalha essa questão também. Na verdade, a citação lá em Mateus 27, 9 é de Zacarias, mas ela é creditada a Jeremias pelo fato de que o Evangelho de Mateus dá uma proeminência muito grande a Jeremias. E, além disso, havia uma outra tradição que é mostrada no segundo livro dos Macabeus, de que Jeremias teria se escondido numa caverna juntamente com a arca e só iria se revelar nos últimos tempos. Passando agora para o tópico 2, a autoridade do servo. Subtópico 2.1, a autoridade da mensagem do servo. No capítulo 1, dos versículos 25 ao 27, ao notarmos os demônios saindo sem hesitar, podemos constatar que a sua mensagem apresentava a autoridade dos céus. A autoridade de Jesus, indubitavelmente, reside na nova doutrina, ou um novo ensinamento com autoridade, didache kaine kat exousian, no grego, como está lá no versículo 27, e que foi mais adequadamente traduzido na Bíblia de Jerusalém. Na Almeida, foi colocada uma vírgula depois de novo ensinamento, separando, mas o correto é ter essa continuidade, para esclarecer que esse novo ensinamento não é uma inovação caprichosa ou heterodoxa, nada do tipo. É um novo ensinamento com autoridade, autoridade investida pelo próprio Deus. Tal autoridade, isso aqui é um comentário exclusivo da revista do professor, e eu achei bem interessante. Tal autoridade, porém, não dá o direito de usarmos de autoritarismo, que é fruto do egocentrismo humano. Paulo era radicalmente contra abuso de autoridade. Daí a dizer, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 10. Subtópico 2.2. A autoridade do servo foi atestada por sua palavra. As verdades espirituais apresentadas com autoridade sufocavam as tradições dos religiosos. Isso porque invalidavam o termo grego akiruntes,
ele tem também o significado de negar, de anular. Então, isso porque invalidavam a palavra de Deus pela tradição, parádoxes. E aqui é importante salientar o seguinte: tradições até podem se tornar normas. É o que nós vemos lá em 1 Coríntios 11, 2, 2 Tessalonicenses 2,15, mas nunca doutrinas, como está lá em Colossenses 2,8. Colossenses 2,8 pede justamente para tomar cuidado com as doutrinas que são feitas por homens, ou seja, colocações humanas que são vendidas, que são apresentadas como se fossem doutrinas, mas somente a palavra de Deus, conforme atestada na Bíblia Sagrada, ela é doutrina. Isso é muito importante. Tradições, todos nós precisamos ter. Tradições são salutares, não podemos negar o valor, a importância de uma tradição. Essa tradição pode se tornar até mesmo normativa, mas jamais pode ser confundida com doutrina. Doutrina, ela é exposta única e exclusivamente na Bíblia Sagrada. Ela precisa estar bem clara na Bíblia Sagrada. Nem mesmo interpretações particulares podem ser confundidas com doutrina. Subtópico 2.3. A autoridade do servo foi confirmada perante o mundo espiritual. O Evangelho de Marcos enfatiza o embate entre o reino de Deus e o reino das trevas. Embora todos os evangelhos mostrem isso, o Evangelho de Marcos ele salienta com mais força, digamos assim, do que nos outros evangelhos. Por isso a importância da autoridade demonstrada sobre as forças do mal, lá no capítulo 4, versículo 35 ao 41, quando Jesus apazigua, acalma uma tempestade, ali o mar, a tempestade, o vento, eles são colocados como forças malignas, não meramente como forças da natureza. E especificamente sobre os demônios. Logo na passagem seguinte do endemoniado gadareno. Vamos analisar agora o tópico 3, a compaixão do servo. A compaixão de Jesus é demonstrada numa sequência envolvendo 3 passagens que vão do capítulo 7, versículo 31, até o capítulo 8, versículo 26. Primeiro, Jesus cura um surdo-mudo, capítulo 7, versículo 31 ao 37. Depois, Jesus mostra compaixão pelas multidões, no capítulo 8, versículo 1 ao 21. E, finalmente, Jesus cura um cego, capítulo 8, versículo 22 ao 26. E aqui a lição, ela acaba aproveitando os textos de referência lá no início da lição, falando da segunda multiplicação dos pães e dos peixes. E pelo fato de ser o texto bíblico para ser lido em classe, logo no início, os textos de referência, agora na segunda parte estaremos falando exclusivamente dessa passagem. Nessa abordagem de Marcos, no capítulo 8, do versículo 1 ao 9, estaremos falando da segunda multiplicação de pães e peixes, e esse é o primeiro detalhe que nós precisamos observar, porque os evangelhos abordam 2 episódios acerca da multiplicação de pães e de peixes. A primeira multiplicação é abordada não somente pelos evangelhos sinóticos, mas inclui também o Evangelho de João. Então, nós temos lá em Mateus 14, versículo 13 ao 21, Marcos capítulo 6, do versículo 30 ao 44, Lucas 9, do versículo 10 ao 17, e João capítulo 6, do versículo 1 ao 14. Aliás, basta lembrar que no Evangelho de João, você tem diferenças sensíveis em relação aos outros evangelhos. Mas estamos falando especificamente agora da segunda multiplicação, que aparece apenas nos evangelhos de Mateus e Marcos. Em Mateus 15, do versículo 32 ao 39, e no evangelho de Marcos, no capítulo 8, do versículo 1 ao 9. Essa duplicação possui
toda uma implicação narrativa, existe uma razão de ser. Apesar das similaridades que levariam a supor por que duas narrativas tão similares, as diferenças são marcantes, especialmente no Evangelho de Marcos, que é o que nós vamos tratar especialmente aqui. Há notáveis distinções no que diz respeito à situação, motivação e detalhes. Por exemplo, no capítulo 8, no versículo 2, a compaixão de Jesus está associada ao problema da falta de alimento para a multidão, enquanto no capítulo 6, no versículo 34, é relacionada ao seu ensino. Eles estão com Jesus, todos que estão acompanhando, estão com Jesus há 3 dias, no capítulo 8, versículo 2, em contraste com um dia apenas, no capítulo 6, versículo 35. Em Marcos 8, Jesus não repete a ordem do capítulo 6, versículo 37, para que os discípulos alimentem a multidão. Além disso, os números são diferentes. 7 pães, lá no capítulo 8, versículo 5, mais 5 no capítulo 6, versículo 38. 7 cestos no capítulo 8, versículo 8, contra 12 no capítulo 6, versículo 43. Assim, o fato de Marcos dedicar espaço a 2 narrativas do mesmo tipo de milagre sugere que cada uma delas tem algo de especial para comunicar e que nenhuma poderia ser omitida sem perder-se algo importante. Segundo Roland Maynet, no famoso comentário que ele faz à luz da retórica analisando o Evangelho de Marcos, a primeira multiplicação está relacionada no Evangelho de Marcos com a revelação dada por Jesus aos seus discípulos como um novo profeta. Por sua vez, está inserida numa moldura de tripla sequência. Jesus conduz a um novo êxodo e Jesus reúne um novo povo. Assim, a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, ainda segundo Maynet, faz parte da primeira seção do Evangelho de Marcos, o início na Galileia. Na mesma página, Maynet divide o Evangelho de Marcos em 3 seções, que são enquadradas por um prólogo que vai no capítulo 1, versículo 2 ao 13, acompanhado pelo título no versículo 1, e um epílogo que está lá no capítulo 16. Então, nós temos o início na Galileia, que pega o capítulo 1, versículo 14, até o capítulo 7, versículo 30. A parte central, a seção central, além das fronteiras de Israel. Isso aqui é bem importante. Capítulo 7, versículo 31, até o capítulo 9, versículo 50. E aí a conclusão em Jerusalém, que pega desde o capítulo 10, versículo 1, até o versículo 15, até o capítulo 15, versículo 47. Portanto, no Evangelho de Marcos, a segunda multiplicação dos pães e dos peixes, lá no capítulo 8, versículo 1 ao 9, insere-se na missão de Jesus além das fronteiras de Israel, um contexto gentílico, enquanto a primeira multiplicação apresenta o contexto entre os discípulos, entre a comunidade que representa Israel. 2 multiplicações, pois é necessário primeiramente se revelar aos discípulos como novo profeta, através de um milagre que lembra o realizado por Eliseu lá em 2 Reis, no capítulo 4, versículos 42 ao 44. Se João Batista é o novo Elias, Jesus é o novo Eliseu. Nós temos até alguns livros, infelizmente ainda não traduzidos em português, que mostram isso, de como Jesus ele apresenta o seu ministério como se ele fosse um novo Eliseu, já que João Batista é apresentado como um novo Elias. Por outro lado, a segunda multiplicação insere-se agora num contexto evangelístico. Os pães e peixes da salvação não podem se restringir ao povo de Israel, mas precisam ser distribuídos aos gentios. Por isso, fica agora evidente por que 2 multiplicações de pães
e de peixes, e por que aquelas diferenças que nós percebemos? Nada é por acaso no texto bíblico. Observe, por que são 7 pães no capítulo 8, mais 5 pães lá no capítulo 6? 5 representando o Pentateuco, 7 falando aí da perfeição de Deus que quer alcançar todos os povos. Você tem, pelo mesmo motivo, 7 cestos no capítulo 8, mais 12 lá no capítulo 6. 12 remetendo aí às 12 tribos de Israel. Então, até esses detalhes não são fortuitos. Eles têm toda uma razão de ser. Falando agora especificamente do contexto em que se insere a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Essa segunda multiplicação insere-se numa subsequência que aborda 3 passagens, especialmente construída em torno dessa temática dos pães. Por isso, Meinê intitula toda essa sequência, que vai do versículo 1 até o versículo 21, de O Sinal dos Pães. Observe. Primeiramente, Jesus multiplica os pães. Depois, os fariseus pedem um sinal, do versículo 10 ao 13. E, finalmente, os discípulos esquecem os pães. E esse esquecimento permite que Jesus fale do fermento dos fariseus e de Herodes. O contexto evangelístico da segunda multiplicação é enfatizado por uma declaração no versículo 3. Alguns deles vieram de longe, um detalhe exclusivo de Marcos. Isso aqui salienta a preocupação com os gentios que o Evangelho de Marcos ele possui. Existe uma tradição que vem desde a patrística de que o Evangelho de Marcos teria sido escrito exclusivamente para os romanos. Mas ele não foi escrito somente para os romanos. Ele tem uma preocupação com os gentios. Assim, no versículo 1, este novamente pode se referir a 7,33, conferir aí a passagem paralela de Mateus 15, versículos 30 e 31, ou no capítulo 6, versículos 31 a 34, 44, 55, 56, ou a toda a série de multidões já mencionadas por Marcos, em todas essas passagens aqui. Como se dissesse novamente, como tantas vezes anteriormente. Essa palavra novamente é importante dentro do Evangelho de Marcos. No versículo 2, meu coração se compadece da multidão. Outra tradução, eu estou movido de compaixão pela multidão. Note o que foi anteriormente dito sobre a terna e profunda compaixão de Jesus, lá no capítulo 1, versículo 41. Uma compaixão não somente em palavras, mas também em atos. E é por isso que é importante, falar agora do verbo splagnizo, ter compaixão, mover as entranhas, um verbo que aparece 12 vezes no Novo Testamento grego, e por isso merece agora uma acurada apreciação. O verbo ocorre no Novo Testamento somente no sinótico. Você tem um substantivo relacionado, que aparece nas cartas paulinas, mas o verbo aparece somente nos evangelhos sinóticos. Em 3 parábolas, ele denota atitudes humanas. Assim, em Mateus 18, 27, o Senhor tem compaixão do servo. Em Lucas 15, 20, o pai se compadece do pródigo. E em Lucas 10, 33, o samaritano tem compaixão do homem que caiu nas mãos de ladrões. Em todos estes casos, o termo reflete a totalidade da misericórdia divina, para a qual a compaixão humana é uma resposta apropriada. Agora, nas outras citações nos sinóticos, o verbo possui importância messiânica, pois é só Jesus quem mostra compaixão, como em Marcos 1,42, 6,34, 8,2, 9,22, em Mateus 14, 14 e 20,34. Veja como é importante, dentro do Evangelho de Marcos, Jesus demonstrar compaixão. Em cada caso, o que temos não é tanta descrição de uma emoção humana, mas uma
caracterização messiânica. Eu tirei essa citação aqui do Dicionário Teológico do Novo Testamento. Jesus ordena, no versículo 6, a multidão reclinar-se, sem menção a agrupamentos específicos, como foi feito lá no capítulo 6. E pede para que ele se recline no chão, que está em contraste com a grama verde que aparece lá no capítulo 6, versículo 39. Embora as alusões ao Antigo Testamento da primeira multiplicação não sejam repetidas, há um eco à ordenança divina em Gênesis 1:30, quando fala aqui no chão, quando fala aqui no chão. Então, isso é bem interessante. Tomando os 7 pães, corresponde ao pai judeu que na refeição pega os pães, os parte e passa aos demais pronunciando a bênção. Até esse ponto, ao contrário do que foi feito lá no capítulo 6, versículo 41, nenhuma menção é feita aos peixes. Aliás, aqui na segunda multiplicação, se fala de peixinhos. E isso tem a ver com essa divisão de objetivos da primeira e da segunda multiplicação. Já que a primeira multiplicação não deixa de se relacionar com os discípulos que estão ligados ao povo de Israel, se fala de peixes. Mas aqui, na segunda multiplicação, que fala mais especificamente dos gentios, mais diretamente aos gentios, fala de peixinhos, já que eles são, aos judeus, considerados em menor importância. O Evangelho de Marcos tem essa preocupação de mostrar que os gentios não podem ser menosprezados. Dando graças, eucaristíceas, que é o mesmo verbo que dá origem à palavra Eucaristia no português. Difere da primeira multiplicação em 2 pontos. Nada é dito acerca de Jesus olhando para os céus, lá no capítulo 6, versículo 41. E mais importante, os vocábulos mudam de abençoar, euloguessas, no capítulo 6, versículo 41, e 14, 22, para dar graças. O verbo é mudado de abençoar para dar graças. Abençoar vai aparecer depois, como nós vamos perceber. Mas aqui nos versículos paralelos, muda de abençoar para dar graças. Acerca do versículo 10, embora alguns coloquem como fechando o episódio da segunda multiplicação, como faz a Almeida, como faz a Bíblia de Jerusalém, a maioria dos comentaristas entende que esse versículo 10 está iniciando o contexto seguinte. Assim, em Dalmanuta encontram-se os fariseus, que isso é mencionado no versículo 11. Além disso, no versículo 9, há uma afirmação de conclusão narrativa, quando diz assim, e os despediu. Dentro da análise narrativa, isso é entendido como fechando uma narrativa. Então, por isso que muitos comentaristas fecham, a segunda multiplicação ali no versículo 9, não estendendo até o versículo de número 10. Portanto, à guisa de conclusão, a disposição retórica de Marcos, no capítulo 8, versículo 1 ao 9, fica assim. Primeiro versículo. Naqueles dias, novamente, uma numerosa multidão havia, e não tendo o que comer, chamando os discípulos, disse-lhes, versículos 2 e 3, tenho compaixão desta multidão, porque já 3 dias permanecem comigo e não tenho o que comer. E se os despedirem em jejum para suas casas, desfalecerão pelo caminho. E alguns dentre eles de longe vieram. Agora versículos 4 e 5. E responderam-lhe os seus discípulos, de onde a estes poderá alguém aqui saciar de pães num deserto? Note que a palavra aqui, que às vezes fica esquecida ou menosprezada nas traduções, aqui no texto grego ela tem uma importância, ela tem toda uma ênfase. Versículo 5. E perguntou-lhes, quanto tendes de pão? Então esses replicaram. 7. Versículo 6. E ordenou à multidão reclinar-se no chão. E tomando os 7 pães, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos para servirem. E serviram a multidão. Existe toda uma preocupação aqui com o verbo servir. Versículos 7 e 8 agora. E tinham poucos peixinhos. E abençoando-os,
disse que também estes fossem servidos. Comeram e foram saciados, e recolheram os restos dos pedaços, 7 cestos. É interessante como a maioria das traduções esconde esse modo exclusivo de Marcos. Ele tem esses rompantes, ele quer transmitir essa emoção. E recolher os restos dos pedaços. Olha, 7 cestos. Só que a maioria das traduções coloca numa frase que é seguida, sem ter essa pausa e sem transmitir essa emoção. No versículo 9. E eram cerca de 4.000 e despediu-os. Embora solitária, a presença do verbo didome, dar, no versículo 6, é importante por evocar o principal tema do Evangelho de Marcos, encontrado lá no capítulo 10, versículo 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha aqui a junção dos verbos servir e dar, que foram vistos também aí no relato da segunda multiplicação. Assim, a perícope de Marcos, no capítulo 8, versículo 1 ao 9, encontra-se numa organização tríplice. Primeiro, Jesus fala aos discípulos sobre o estado das multidões, do versículo 1 ao 3. Depois, Jesus conversa com os discípulos sobre como resolver esse estado das multidões, versículos 4 e 5. E, finalmente, Jesus, através dos discípulos, muda o estado das multidões, versículos 6 ao 9. Veja que essa disposição tem toda uma preocupação de mostrar que Jesus quer ajudar as multidões, quer agir através dos discípulos. Eu vou mostrar aqui num PDF como fica essa disposição. Assim fica a disposição tríplice. Essa primeira, que envolve os versículos 1 ao 3, sendo que o versículo 1 fica separado dos versículos 2 e 3. Depois nós temos a parte central, envolvendo os versículos 4 e 5. E finalmente, a última parte, que envolve os versículos 6 ao 9, dividida aqui em 3 subpartes. A primeira parte do versículo 6, depois o restante do versículo 6 até o versículo 7, e aí os versículos 8 e 9, fazendo aqui essa última subparte. Eu vou deixar disponível aí num link esse PDF. E nesse PDF também estará disponível a bibliografia que eu utilizei para esse estudo.